Obrigado a todos, pelo pessoal do MUSA, pelo convite, pela oportunidade de a gente apresentar um pouco dos nossos trabalhos, né? Que cientista, vamos chamar assim, fica muito escondido, né? Quer publicar na revista mais importante e nós esquecemos o lado mais social, que é apresentar os dados para a sociedade. Então, para quem não me conhece, sou Wilson Spironel, pesquisador do INPA, da Coordenação de Biodiversidade, e a minha área de atuação é ecologia, né? Ecologia de mamíferos, também estudei muito tempo primatas, né? Então a gente tem muito conhecimento sobre primatas, e ecologia de interação, que é dispersão animal-planta, né? Então, de preferência frutos grandes, que geralmente são dispersos por aves grandes, mamíferos grandes. Então é isso. Mas como ninguém trabalha sozinho, nós precisamos de equipes, né? O pesquisador não é um, então ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. Então nós temos equipes, e um deles está aqui, o André Luiz, que está fazendo mestrado, está prestes a terminar. Então nós vamos aproveitar, pegar os dados, que eu vou dizer mais para frente, mas também utilizando algumas informações dele. Então ele está aqui para dar suporte para nós. Tá? Hoje, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos de médio e grande porte. Médio e grande porte. Depois eu explico melhor o que é isso, né? Mas a gente meio que classifica por tamanho. Então, é uma classe de mamíferos, de espécies muito importantes no ecossistema florestal. Sabe que a floresta, você vê uma floresta cheia de árvore verde, mas dentro dela existe uma dinâmica, muitos animais se interagindo. Então, os mamíferos, em especial os terrestres, têm um papel importante nessa floresta, que é manter a biodiversidade. Então, você tem animais que são dispersores de sementes, outros são consumidores de sementes, outros são carnívoros, se alimentam de outros animais. Então, toda essa rede, é importante manter essa rede para que a floresta mantenha a sua diversidade. Tá? Então, mas como é que uma floresta para ter, sei lá, 100 espécies de mamíferos, 50, 40, 30? É que depende muito da composição da floresta, ou seja, a floresta em si que mantém essa estrutura que favorece ter mais espécies, menos espécies. Então, nós temos locais com muita diversidade, outros locais com menos diversidade. Nós temos animais que ocorrem numa área muito grande, ou animais que ocorrem em áreas mais restritas. Então, tudo isso é importante para a gente entender. Então, uma parte é o tipo de floresta favorece, e mais recentemente, mas não é tão recentemente assim, desde os índios e outros hominídeos que apareceram, já tinham o hábito de caçar, né? Então, usava muitos animais. Então, nós temos todos esses fatores antrópicos, mais recentemente com essa destruição florestal em grande escala, né? Fragmentação, para quem não entende. Então, vocês que são menores, você tem uma área de floresta que você vive, sua casa é grande, de repente sua casa fica um pedacinho, você vai ter dificuldade de morar lá. Então, é mais ou menos isso. Então, nós temos efeitos que o homem causa na diversidade de animais. E mais, recentemente, nós estamos descobrindo o quê? Só se fala na televisão, nos artigos, no rádio, sobre mudanças climáticas, né? O que essas mudanças podem causar no futuro para nós, para as espécies. Então, tudo isso também tem que ser estudado para os animais, né? Então, todos esses fatores podem afetar a ocorrência, onde os animais estão. Tá? Então, quanto mais caça, quanto mais pressão, desmatamento, nós vamos reduzindo. E quem mais sofre é algumas classes de animais. Então, o que é importante para nós, enquanto tem? É entender como que os animais, onde eles ficam, como eles moram, o que eles precisam, e o que acontece se nós temos mudanças. Então, se você desmata, se você tem fragmentos, se você caça, o que acontece? Todas as espécies vão responder iguais? Então, nós não temos uma resposta se nós não estudarmos. Então, é importante a gente estudar o que acontece com essas espécies, primeiro, o que elas necessitam e o que acontece com elas diante de mudanças. Isso vai ser muito importante, porque nós podemos usar essas informações para orientar políticas de conservação, sei lá, de educação. E esse é um dos focos do projeto TIM, do qual eu faço parte. O que é o projeto TIM? É um projeto em grande escala, em florestas tropicais, que está situado na África, na Ásia, na
na América Central e América do Sul. Então ele está estudando o quê? Os efeitos dessas mudanças antrópicas e naturais, como climática, na biodiversidade. O que nós estamos usando? Alguns grupos, não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, é muito caro, é muitos lugares. Então nós estamos estudando dados de clima. Então, em cada lugar, nós estudamos a mesma coisa, com o mesmo método, em todos os locais. Nós estudamos vegetação, né? A mesma coisa em todos os lugares. Quem são as espécies, quantas espécies tem, se elas estão morrendo, não estão morrendo, por que elas estão morrendo. Temos os estudos de mamíferos de médio e grande porte, que é um outro que a gente chama de protocolo, que também são indicadores de mudança no ambiente, né? Então, esse é mais um grupo. E temos mais um quarto, que estuda o efeito dessa mudança na paisagem. Então, são basicamente 4 assuntos que a gente estuda em série, tanto aqui como em outros locais. E em Manaus, dentro da América do Sul, nós temos vários locais. Dentro do Brasil, nós temos 2 pontos na Amazônia. Um fica em Cachoanã, não sei se todos ouviram falar, que é no Pará, né? É uma reserva com uma super infraestrutura, mas no meio da floresta mesmo, difícil até chegar. E outro local é aqui em Manaus, nas F2, F3, para quem não tem ideia, isso depois eu explico melhor, mas é mais ou menos 80, 60 quilômetros aqui de Manaus. Só que cada local tem suas importâncias, suas necessidades. Então, dentro desse contexto, desse projeto grande, tem coisas que nós queríamos saber. Por que nós vamos só pôr 2 pontos em locais de florestas mais conservadas? Por que, por exemplo, não estudar a Duque? Né? A Duque passa a ser uma área preservada, com certa proteção, mas está aí sofrendo pressão. Então, o sítio de Manaus incluiu a Duque, a reserva Duque, para a gente estudar. Tá. Então, com base nisso, nós estamos o quê? Interessados mais em mamíferos de médio porte. Nós não podemos estudar tudo. Então, meu grupo estuda mamíferos de médio e grande porte. O que a gente acredita que estava acontecendo e hoje nós vamos mostrar um pouco nas informações. Se você tem pressão de caça há muito tempo, você tem retirada de madeira e todas essas questões num lugar que está perto da cidade e a área não é tão grande assim, então dá para se imaginar que nós não vamos encontrar mais onça, né? Anta nesses locais, né? Então, a nossa hipótese, quando nós trouxemos esse sítio, que a gente perguntava, você já viu? Ah, tem, mas ia lá não via. Quem viu? Ninguém sabia informar. Então, a ideia foi usar a Duque para a gente ter a importância dela. Se ela está mantendo certas comunidades, é importante o valor de conservação dela maior. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente está achando que não tem nada, ou tem muita coisa, mas não tem alguns animais. Então, aqui eu mostro melhor para vocês onde estão nossas áreas. Então, está aqui a Duque, né? Olha aí, o que está vermelhinho aqui é tudo que foi destruído, né? Então, é um plot que fica, é uma área bem próxima da cidade. Temos as áreas nas F3, que são as áreas do projeto de dinâmica biológica, né? E temos mais 2 pontos na ZF2, que também é uma área que tem muitos estudos por longo tempo sobre silvicultura e tudo mais. Tem agora o LBA, e como tem outros projetos. Então, a ideia foi também integrar os projetos, fazer um estudo na mesma área. Então, vou mostrar. Outra coisa, como as áreas são mais ou menos muito próximas, você vê que Grandes Rios são mais próximas da Duque, mas não é tão próximo assim, se você vê a escala, né? Então, a gente vê que por cima, assim, parece ser muito parecida a floresta. Mas será que ela é? Então, precisamos mais de informações. Então, aí a gente fez um pouquinho com dados de vegetação, que não é do meu grupo, do outro grupo, para a gente ter uma ideia em termos de família. Você sabe que as plantas, ela tem família também, né? Tem gênero, tem a espécie, que é o que a gente chama, e tem quantos indivíduos tem. Como que a gente pode calcular isso? A gente faz uma estimativa. 1 hectare. O que é 1 hectare? 100 por 100 metros. Então, quando você tem várias parcelas, vamos chamar assim, você vai ter uma ideia do que se tem na floresta em termos de árvore. Então, não dá para mostrar para todo mundo, mas é só para indicar que os 3 locais são mais ou menos similares, né?
Então, quando você vê aqui a esperada, o número de espécies esperadas, as 3 áreas, todos os plots, são muito similares. A mesma coisa quando você põe por classes de DAP. O DAP é o quê? É a medida do diâmetro da árvore na altura do peito. Então, esse é um dado que a gente pega um monte dessas informações, a gente sabe se tem árvore muito grande, se tem árvore mais ou menos, se tem árvore muito pequena. Então, assim a gente tem uma ideia de como funciona a floresta. Também tem números muito parecidos. E aqui é uma para muita gente não vai entender, mas a gente está pondo diversidade desse gênero de plantas para saber se eles são mais ou menos iguais. Então, a gente calculou para cada local, 3 locais, e vê que ele mantém o mesmo padrão. Ou seja, tem algumas espécies de árvores mais comuns do que outras, sendo que a maioria são mais raras. Então, na verdade, tem algumas que dominam. Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, também... então vamos pôr todas as espécies junto para ver como é que isso acontece. Desculpa que eu estou sempre aqui, vou ficar rodando. Então, a gente vê que algumas gêneros são mais comuns. Os outros já são mais raros. Então, a gente vê Lecipidácea, Bucerácea e Sapotácea. Mais ou menos mantém. Então, o que a gente quer mostrar isso? Tudo bem, nós vamos estudar efeitos antrópicos e outras coisas. Nós precisamos saber se a floresta é igual. Eu não posso comparar um lugar que é completamente diferente com o outro que é mais diferente ainda. E daí vou falar, o que está afetando aqui, na verdade, é o homem. Vou ter que ter mais informações. Então nós vamos ficar nos mamíferos de médio e grande porte. Que eles são também diferenciam em tamanho. Nós temos animais desde algumas gramas até a anta, que é 250 quilos. Então nós temos muita diversidade. Alguns animais se alimentam, como eu falei no início, são carnívoros, outros só alimentam de vegetação, outros de insetos, e outros são onívoros, comem um pouco de tudo. Mas algumas espécies também, eles não funcionam tudo ao mesmo tempo. Tem espécies que são noturnas, quer dizer, a atividade dela é noturna, somente a maioria dos gatos, das onças, né, caçam à noite, atividade à noite. Outros animais já são diurnos. Outros são no crepúsculo, quer dizer, eles se alimentam mais ali no início da manhã e no final da tarde. Então, tudo isso quando a gente põe junto na floresta, a gente vê, parece que tudo é igual, mas não é tão igual assim. Então, muitas dessas espécies que nós estudamos, é difícil de detectar. Você não vai na floresta, lá tem uma onça pintada, que é vermelha, você não vê fácil assim, porque os animais são difíceis, eles se escondem, evitam. Então, a gente teve muitos métodos para estimar isso. Quanto tem de animais lá, que espécies estão lá, quanto tem da população lá. Então, um dos métodos que a gente usava muito é andar em trilhas, né, com o binóculo, vai andando e vai vendo. Só que isso nós temos o efeito do observador. Nós estamos lá, a onça já percebeu nós faz tempo. Não adianta você andar quietinho e tal. Os outros são noturnos, é difícil andar à noite tentando registrar os animais. Então, mais recentemente, nós estamos usando um método que se chama com câmeras automáticas, que a gente chama de armadilhas fotográficas, né? Então, isso facilita, embora tenha também muitas dificuldades de, às vezes, analisar, tem alguns problemas, mas a gente tem a facilidade de registrar os animais sem nós estarmos presentes. Então, esse método está evoluindo e a gente vai mostrar alguma coisa para vocês. Tá. Então, vamos falar, quem nunca viu? Aqui estão os que a gente está considerando alguns animais de médio porte, que a gente está assim um pouco, meio quilo, um pouco até quase 15 quilos. Então, a gente vai ter aí, todos esses são conhecidos ou tem gente que nunca viu nenhum? Viu todos? Nunca viu. Tá. Mas acho que todo mundo ouviu falar de mucura, né? Tem em todo quanto é lugar. Olha a mucura aqui. Tem um nome bonitinho, de Delphis marsupialis, né? Temos alguns cachorros do mato, que é uma espécie bem interessante, mas difícil de ver. Então, muitos animais, às vezes, são quase raros, porque ele não usa a floresta a todo local, né? Somente alguns cachorros usam ambiente muito próximo de água, de córregos. Então, se você anda pela floresta, nem sempre você vai ver. Mas temos os gatinhos, né?
como esse gato maracajá, que são bem bonitinhos, e também tem nas florestas. Tem o gato preto, temos aquele tamanduá mirim, que é lá em cima, temos a cutiara e a cutia ali, e a paca. Muita gente ouviu falar já na panela, né? Realmente é muito gostoso, mas a gente prefere que não. Então, vamos ver agora o próximo. O que é de grande porte agora, né? A gente determinou que, maior que 15 quilos. Então, a gente tem uma ideia que é mamíferos de grande porte, porque ele falou, por quê, né? Se a gente perguntava muito nas escolas, ainda vão perguntar de onça, de leão, né? De elefante, girafa, mas não é isso que nós temos aqui, ó. É isso aqui. Então, os maiores estão aqui, que é a anta, que é quase 250 quilos. Então, são animais. Aqui o veado vermelho e o veado cinza, né? Quem ouviu falar do cateto e o queixada, são os animais que nós temos aqui na região. Eles têm uma ampla distribuição, mas eles estão presentes. Vamos ver o próximo, André? Tá, então, como que a gente está usando? Então, o método que a gente está usando isso é câmara, né? Que é já um protocolo, um negócio padronizado que a gente usa do projeto TIM. Então, como que são essas câmaras? Olha aí. Tá? Só que elas não têm flash. Então, ela tem sensores e ela não tem flash, né? Então, ela pega, captura a imagem à noite, sem problemas, que nem essas portas aí, a gente vê toda hora em supermercado, vendo câmeras, alguém que foi assaltado, aparece lá o ladrão, no sistema que a gente usa aqui. Volta lá. Então, como que a gente instala isso? Não é um acaso. O nosso objetivo é desde registrar anta, onça, até cutiara, que é um roedor pequeno. Então, nós não podemos pôr a câmera tudo juntinha, que nós não vamos pegar os bichos que andam muito, no caso de onças. Então, nós colocamos a câmera a cada 2 quilômetros uma da outra. Então, fazemos tipo um quadradão retangular e colocamos uma câmera a cada 2 quilômetros. Na floresta, a gente põe hoje com GPS, a gente faz isso antes, vai lá na floresta e coloca. Como é que você acha? Vai lá no GPS e vai procurar o ponto. Então, a gente faz trilhinhos e vai colocando as câmeras. Então, é assim que a gente faz. Então, nós usamos de 30 a 60 câmeras por local de coleta. E nós fazemos isso durante a estação seca. Por que a estação seca? É mais fácil, né? Nessa época chuvosa, nós com câmera, abre câmera, vai por pilha, nós vamos molhar todas as câmeras. Então, facilita a gente colocar isso durante a estação seca. E a gente instala ela assim, né? Tipo dessa altura aí no tronco. Só que é assim, onde que você põe? Tudo bem. Eu determinei que esse ponto vai ser uma câmera, no GPS. Mas eu não posso chegar lá e pôr assim. O que nós vamos procurar? Sabe que os animais usam pequenas trilhas na floresta. Eles têm também um caminho, né? Como todo mundo, se você pôr um terreno vazio, as pessoas começam a andar, e a pouco corta de um lado para o outro. Então, os animais usam trilhas, ou que vai para algum local que eles mais usam. Então, a gente aproveita e coloca a câmera nesses locais, para aumentar a chance. Tá, vamos ver a próxima. Aí está a câmera aberta. Então, a câmera usa 12 pilhas, tá? Essas pilhas pequenas. E aqui vai um cartãozinho de memória, onde as fotos vão ser registradas. Nós temos a facilidade de pôr nessa parte aqui, pôr o nome, o local de cada ponto. E isso sai, a gente marca no cartão, a gente não vai perder, não pode misturar os pontos. Próximo. Tá, então como que a gente põe isso? Então a gente determinou, aqui são 2 pontos nas F3, nas F2 e um ponto na Duke. Então cada pontinho aqui é uma câmera que a gente colocou, tá? Então aqui são 15, aqui 15, 15, 15 e aqui 30. Essas duas áreas praticamente é a mesma coisa, então seria 60 pontos. Mas a gente também vai analisar. O próximo, André. Aí a gente pôs na Duke. Na Duke era mais fácil. Porque na Duke já tem, né? Muita gente aí já andou na Duke. Cada 1000 metros tem uma trilha, né? Um sistema de trilha. Tá, então aqui foi mais fácil. Nós aproveitamos as parcelas do PPBio e colocamos do lado. Então aí a gente pôs 30 pontos de câmera desse amarelinho. Agora, é um método fácil, né? Vamos pôr a câmera lá e depois a gente pega as fotos. Agora, para ir para o campo e para instalar? Então nós chegamos a andar 13, 15 quilômetros por dia, né? Entre ida e volta.
Então, é um método, além de ser eficiente, é fit, né? Você fica muito bom assim. Tá, vamos lá. Então, o que a gente calculou? A gente não vai falar muito, porque tem gente diferente, informações, e a gente não quer ter dificuldade. Mas tem um índice que é da abundância, que quer dizer, quantos animais tem lá, que a gente calculou com base... Você tem uma foto, tem outra foto. Tudo isso a gente vai considerar. Agora, vocês falam para mim, se você não sabe quem é na foto, como que você vai considerar que esse registro é independente, quer dizer, esse é diferente daquele, ou ele não estava lá? Então, com vários estudos mostram que a cada 1 hora nós podemos considerar que dificilmente o mesmo animal volta naquele ponto, né? Ele lá come ou passou lá, mas dificilmente ele volta depois de 1 hora. Então, para a gente ter uma ideia e ajudar na nossa estimativa, a gente calculou dessa forma. Nós também usamos outra informação, isso a gente tem que dar um índice de abundância e outro de biomassa. O que é biomassa? Quanto o animal pesa. Então, baseado nisso, nós temos uma ideia de quanto tem de peso de animais naquela área. No caso, a gente tem outra forma de matemática de calcular, que nós vamos muito detalhes, que a gente chama ocupação. Significa assim, nós temos 30 pontos, por exemplo, que nem vocês viram lá da DUC, tem 30 pontos. O animal foi registrado lá, foi registrado no outro ponto, ou ele foi só em um. Aí você deixou um dia, mas só um dia, talvez você não pegue tudo. Então nós precisamos aumentar, deixar 30 dias ou 60 dias para aumentar a chance de pegar. Então, em modelos matemáticos, nós vamos ter uma estimativa do que quanto o animal ocupa ou que ele ocorre no local. Tá? Aí tem um pacote que a gente chama R, muita gente aqui já ouviu falar, né? Um pacote não, um programa, e dentro desse programa a gente usa alguns pacotes que a gente utiliza para algumas análises em especial. Vamos lá, André. Agora, vamos lá. Depois eu cheguei do campo, todo mundo chegou do campo, andou bastante, né? Comeu também, né? E daí vem para cá e tira o cartãozinho, onde está tudo lá, as fotos estão lá. Como que a gente vai pegar uma por uma? Complicado. Então, o Projeto TIM fez um programa só para a gente analisar isso. Então, você põe lá no computador e o programa puxa todas aquelas imagens, já com cada local que existe, com nome, e daí a gente vai aparecendo as fotos. Aí já tem tudo aqui prontinho. Quem é que está aqui? Aqui é o cateto, que o nome é Pecari, né? E quantos indivíduos tinha, quem identificou. No final, o que a gente tem? Todas essas informações vão para um banco central de dados. E lá, sim, eles pegam todas essas informações e colocam em tipos de planilhas, que depois a gente analisa mais facilmente. Então, vamos lá. Tá. Só para vocês entenderem o que é ocupação, bicho pegou, bicho não pegou, vamos lá. Aqui estou dando um exemplo de onça. Então, vamos dizer que eu estou estudando um local que não tem mais onça. Então, como o nosso estudo considera, ela está ou não está? Então, está é 1, não está é 0. Tá. Então, ela realmente não está lá. Mas tem outro caso que a gente sabe que está lá e a gente registra, né? Mas, de repente, a gente não registra, mas ela está lá. Então, tudo isso é considerado que dá um número final na nossa análise. Vamos lá. Então, o que a gente pode mostrar um pouquinho dos nossos dados ainda, que nós temos um volume grande, mas dentro desse foco que a gente está mostrando. Volta. André? Então, as 3 áreas, nós a mostramos por 2 anos. Que aqueles 2 pontos mais distantes foi em 2010, 2011 e na reserva DUC em 2011, 2012. Você sabe que nós temos espécies que ocorrem mais comuns, menos comuns. Tá. Então, nós temos, dentro de mamíferos dessa classe, médio, grande porte, 28 espécies que nós esperamos encontrar aqui. Então, nós registramos praticamente a mesma espécie. 19 espécies na DUC, nas F2 e aquele outro ponto, F3, 18. No total, 21. Mas você fala, por que você não pegaram as outras espécies? Aquilo que eu falei, nem todas as espécies são tão comuns e ocorrem em todos os locais.
Então nós precisamos ter uma amostragem muito grande, de muitos dias, para ter a chance de a gente pegar. Apenas 9 espécies, dessas 28, dentro das 21 que a gente pegou, foram mais registradas. Então nem sempre dá para fazer alguma análise se você pegou ela uma vez, né? Então, podemos mostrar lá. Dá para ver aqui? Vai ser difícil, né? Porque eu quis mostrar aqui todas as espécies que ocorrem. E algumas que não foram registradas, tipo aqui, né? Mas se a gente mostra as 3 pontos, Duques, F2 e F3, elas estão muito próximas com a espécie que a gente está esperando encontrar. Então, a priori, nós esperávamos que não ia encontrar nem 10 ou 11 espécies, nós encontramos praticamente as mesmas espécies na Duque como áreas mais distantes, tá? Vamos lá. Dentro daquela coisa de ocupação, que eu falei, meio complicada, a gente notou, dentro das espécies que a gente estudou, algumas variações. O que aconteceu? Na reserva Duque, aquele veado cinza foi bem mais abundante do que as outras reservas. Que a gente esperava, no máximo, ser igual, mas ele foi o mais abundante. O cateto, que é o pouco do mato, ao contrário, foi bem baixo aqui na reserva Duque, ó, mostrando que as áreas já não são iguais. Agora, se eu falei aquela coisa no início, que o pouco do mato é caçado, então a gente já está esperando que ele nem ia correr, mas se ele correr, talvez não é tão comum. Agora, aqui está a cutia, que foi diferente num dos pontos, daquele ponto mais distante, nas F2. Agora, você fala, isso tem algum efeito, talvez, antrópico? A priori, a gente não está conseguindo fazer muita ligação, porque a cutia se dá bem, ela dá bem enroçado, o cara derruba, então a população até às vezes aumenta. Desde que você tem uma caça pequena, praticamente você faz um balanço, né? Então tem outras questões que são ambientais, que são naturais. A própria floresta pode ter variação de um local para o outro, então uma espécie é mais abundante lá e menos abundante em outros locais. Também aconteceu para a mucura. A mucura foi mais baixa em outro dos pontos, mas não foi na Duque. Então, como vocês estão vendo, nós estamos tendo uma pequena variação, mas todo mundo ainda está na Duque, né? Então, vamos lá para mostrar. Tem um antes, André. Um antes, lá em cima. Tá. Então, é isso que a gente mostrou. Depois, aquela questão que a gente... Como que a gente calculou aquele negócio, a espécie é comum, a biomassa dela, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês agora lá. O terceiro. Tá? Aqui. Quando nós pegamos os animais de maior porte e seus possíveis predadores, como onças, então nós temos tatus, veados, porcos e anta, e comparamos com os 3 gatos maiores, o maracajá, a onça vermelha e a onça pintada, em termos de biomassa, a gente já notou que a reserva Duque já é um pouco menor. Então, alguma coisa está chamando a atenção que já está tendo alguma variação aí na Duque. Então, outros, mais estudos mais para frente, mais análise nós estamos sendo feitos para comparar, ver o que é que pode estar ocorrendo. Então, vamos lá para o seguinte. Tá, agora eu vou mostrar aqui. Nós pegamos onça pintada na Duque. Certo, isso é interessante. Agora, onde que ela foi? Aqui, ó. Esses são os pontos dentro da Duque. Agora, vocês sabem onde vocês estão? Ó, essa é a reserva Duque. Distrito Industrial, Jorge III, Tancredo Neves, Cidade Nova. Então, assim vocês vão ter uma ideia onde está a Duque. Tá? Aqui Santa Teovina, se a gente vai lá, quem vai para o Presidente Figueiredo, vai para o outro lado. Então, essa imagem é boa para a gente ver o quê? Onde a Duque está sendo mais atacada, né? Então, as áreas mais preservadas, ainda com sítios, são para cá. Ainda a estrada com limite, mas a gente tem sítios. Aqui a gente tem sítios, mas o Distrito Industrial ainda tem uma área que poderia ser utilizada, ainda com certos corredores. Mas vamos ver o que acontece agora com a onça vermelha. Sim, não podemos esquecer, olha o jardim botânico aqui. Então, nós queremos mostrar para vocês se tem onça perto da casa de vocês ou não, tá? Então, vamos ao próximo.
Então aqui é a Sussuarana. De novo, nós estamos pegando numa área mais centralizada, né? Lembre-se que aqui é mais ou menos 1 quilômetro, então aqui você tem 1 quilômetro, né? Esse é onde nós colocamos. Não tem pontos aqui porque a gente não colocou, né? Mas a gente está vendo uma tendência onde que as onças estão visitando. O gato maracajá, que também é um gato menor, mas é média, jaguatirica, já está mais perto de vocês aqui. Então nós estamos encontrando muitos animais. A anta, anta não tem mais, né? Anta já caçou, mas apareceu anta, né? Então, mas de novo nós estamos mais centralizados, né? Tamanduá-mandeira, mesma coisa, mas já pegamos espalhados, né? É que ele tem uma densidade baixa. E o cateto, né? Um pouco do mato. Também estamos pegando. Menor número de registros, mas eles também estão ocorrendo na área. E o queixada? A queixada não tem mais. Anda de 100, 130 indivíduos, isso não tem mais. Realmente a gente tem registrado ainda queixada na Duque. E eles andam em bandos e nem sempre estão no mesmo local. Às vezes eles movimentam, depois voltam, mas só o fato de ano seguinte a gente estar registrando, mesmo em bandos menores, ou, né, aquele número de indivíduos, a gente ainda está registrando, passa a ser interessante. E o veado vermelho, né? O veado vermelho também é o maior veado nosso aqui da região amazônica. E ele está bem distribuído. Porque essa espécie, apesar de ser alimento de onça, de gente, ele ainda se dá bem também com algumas alterações. E o veado cinza? O veado cinza é mais de floresta, mas também está ocorrendo por todo lugar com uma tendência mais distante. O que mais, André, nós temos? Tá. Então, o que a gente tira de tudo isso? Tá. A gente estava imaginando que a gente não ia registrar muitas espécies na reserva Duque, mas todas as espécies previstas ainda estão presentes, tanto lá como nas outras reservas. Só que a gente está vendo que já está notando alguma variação. Quer dizer, tem mais indivíduos, tem menos indivíduos, pode ser devido a diferentes fatores, né? Antrópicos, no geral. Então, diferente do que a gente imaginava no início, a Duque ainda mantém a comunidade e eles estão lá, bem perto de vocês. Como eu falei para você, alguns animais como o veado e cateto têm uma diferença. O veado cinza ocorreu muito na Duque, até mais que outras áreas. O veado vermelho já ocorreu menos do que a gente registrou em algumas áreas, que também são os animais que servem de alimento para a onça. Agora você fala, e as onças lá? O que estão comendo se nós estamos tendo alguma mudança? Olha, no estudo da Denise, ela mostrou que a onça pintada já estava comendo bicho menor. E a onça vermelha também comendo muita preguiça, né? De 2 dedos. Então, preguiça real. Uma preguiça real, né? É que ela desce para defecar e tal. Então, os animais são muito generalistas. Quando nós falamos em onça, quem está vendo televisão aí está vendo, pegou uma Sussuarana em São Paulo, né? Então, antes que se caçavam muito mais, elas eram para peles e tudo mais. Hoje não tem uma tendência tão forte como antes de caçar as onças. Então, elas são muito generalistas. Elas estão perto, tem galinheiro e tal, o pessoal já começa a gastar. Mesma coisa a onça pintada, já começa a pegar animal menor. Mas se nós não deixarmos nenhum animal lá, é o que nós não queremos, né? Não queremos que eles causem problema no futuro. Então, vamos lá, André. Então, uma das coisas que a gente está notando é o quê? Apesar da caça e todo esse histórico, a reserva Duque não é totalmente isolada ainda. Ela tem lá um pedação que vocês viram ligado atrás. Então, muitos animais se tira, muitos animais também circulam, principalmente que tem áreas maiores, e acaba sendo uma fonte, né? Vamos lá. Aqui, só para realçar, tá vendo? Eu vou mostrar mais um detalhe depois. Então, isso pode ser uma das coisas. Só que, a médio prazo e longo prazo, nós acreditamos que, continuar nessa escala, a reserva Duque vai virar um fragmento e nós vamos mudar muito essa situação que nós estamos vendo hoje. Tá? Então, o que teria que ser tomado algumas medidas mais urgentes. Então, se fala muito, mas a gente tem feito pouco no efetivo. Uma das coisas que a gente realça aqui, de coisa interessante, que foi a criação do Jardim Botânico e do MUSA, que também já está ajudando a levar essas informações à população, integrar a população. Outros programas de
também cunho educacional, pode ser incentivado, a própria prefeitura e tudo mais, integrar mais as comunidades em torno, ou até as escolas em si, para mostrar o que é a nossa fauna, o que nós temos logo ali do lado, né? O pessoal de Santa Etelvina sabe que tem onça ali perto? Não sabe. Mas não é essa a ideia que nós estamos querendo dizer de perigo. E sim, se nós temos um ambiente mais harmônico, sem muita alteração, os animais vão evitar o acesso na cidade. Outra coisa que a gente não é novidade são as criações de unidades de conservação. Por quê? Vamos lá. Você sabe de quem são essas terras em volta da Duque? Tá. Por ali a gente está vendo a cidade. Vou passar por aqui, tá? Aqui está a Duque. Onde a gente tem lugar mais preservado, onde que estão? Assentamento do INCRA, terras da União, terra do Estado e a área do Exército, que tem uma área grande. Para quem não sabe, então isso aqui é a área do Exército. Então, em teoria, é uma reserva que, de certa forma, é protegida. Então, o que a gente está tentando, já com algumas conversas entre INCRA e Estado, é no futuro tentar criar unidades de conservação mantendo essas áreas. E aí você vai ter uma conexão da reserva Duque e a reserva Duque. Né? Não vai virar um fragmentão. Aí nada foi feito. Por que a gente fala isso? Próximo, André. Por quê? Nós estamos registrando não só a onça, como os cachorros dos caçadores. Vamos lá, né? Então temos aí, está de coleira ali, né? Então, não tem outra coisa. Então. E aí, o que a gente encontrou ano passado? Não, é cachorro do mato, hein, gente? Vamos lá, pode ser um desses itens. Encontrou isso aqui. O batalhão ambiental avisou o INPA, dizendo que encontrou na Duque um veado que estava para morrer, porque ele estava super estressado. Eu não sei qual foi o fator, fugindo de caça, o pessoal estava tentando pegá-lo. Só sei que essa fêmea morreu por estresse. E aí, infelizmente, vamos lá, André? A gente aproveitou no INPA, taxidermia e tudo mais, mas olha aqui, estava grávida. Então, infelizmente, foi um animal, fêmea, com filhote que foi morto. Então, para isso não acontecer, a gente puder continuar vendo os animais, deixa eu avisar vocês que esse método de câmera é interessante, porque nós só pegamos animais pequenininhos e grandes. A gente pega aves, pega lagarto, tudo. Então dá para utilizar para um monte de coisa. Então esses simpáticos aí de caminho estão sempre aparecendo, a família toda aí nas fotos. Vamos lá? Assim mesmo com o mutum, né? Também aparece bastante nas fotos. A cutiara, né? A cutia. A cutia, percebeu alguma coisa? Estava em pezinha. A mucura. A paca. O tatu. Irara. O gato maracajá pequeno. Ele de novo, que brilha aquelas coisas, às vezes ele vai lá, olha assim, interessante as fotos. A jaguatirica. Os coatis, né? Tomando uma bandeira. Não esquecer que é tudo na Duque, tá, gente? Foto. Aí está o cateto, né? Os familiares todos aqui, né? O queixada. O veado cinza. O veado vermelho. A anta. A onça vermelha. 2 filhotes de onça parda. Passou aí? É. Um veio atrás do outro, tá? E a onça pintada. Então, tudo isso na Duque. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Ninguém trabalha sozinho. Então, a gente gostaria de agradecer à Conservação Internacional, ao Projeto TIM, ao INPA, né, que temos toda essa infraestrutura, e a FAPEAN, que está colaborando com bolsas para os alunos. Então, é isso, nossa pequena informação. A gente fica aberto aí para conversar com vocês. E o André também, que